Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar outra vez em Porto Alegre para tratar de temas de integração regional. Há um ano, praticamente, estava aqui eu em Porto Alegre para um encontro de governadores argentinos, brasileiros, gaúchos, mato-grossenses, e depois participei de um segundo encontro em Corrientes, também sobre o mesmo tema. É um tema que me encanta e desde 95, quando assumi a Subsecretaria de Assuntos Econômicos, Comerciais, Comércio Exterior do Itamaraty, eu me dediquei muito, eu diria prioritariamente, ao tema de integração, não só em relação ao Mercosul, mas em relação aos países da América do Sul, e particularmente examinando as potencialidades que existem entre a vertente atlântica e a vertente pacífica da América do Sul. E por isso fico muito satisfeito de poder estar aqui fazendo meus comentários. O senhor pode falar sentado, tem um microfone ali. Mas eu prefiro ficar um pouquinho perto. Tá muito bem. obrigado. Tá Eu preparei algumas notas, um roteiro para fazer essa exposição. E fico até com uma certa dificuldade agora de seguir esse roteiro, porque as palestras anteriores, de uma certa forma, não digo que esgotaram, mas se referiram a vários dos elementos da minha exposição, particularmente do Dr. Klaus Tottenbaum. Então eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui para cobrir o temário sob um ângulo que eu considero importante. Primeiro, uma observação de caráter pessoal. Em 1968, algum tempo atrás, eu era jovem secretário da Embaixada do Brasil em Santiago. Passei 2 anos como secretário da Embaixada do Brasil em Santiago e depois, em fim de 69, fui transferido para o Brasil e fui para Brasília, na época da transferência do Itamaraty, do Rio de Janeiro para Brasília. Esses 2 anos de Santiago conheci muito já de perto esses problemas de integração regional. Naquela época, os países estavam muito separados, né? Embora começasse a haver um movimento de buscar uma integração. O Mercosul era recente em criação e havia um esforço muito grande de incorporar o Chile ao Mercosul. Nós fizemos, inclusive, no Mercosul, várias reuniões com a presença do presidente Frei. Na verdade, por pouco não temos uma integração completa com o Mercosul e o Chile. A principal razão era a política tarifária, enquanto o Chile prosseguia numa política de desmantelamento da sua tarifa de comércio exterior e de rebaixamento para aumentar a produtividade e a competitividade dos seus produtos. Nós aqui no Mercosul ainda seguimos, e lamentavelmente até certos pontos ainda seguimos, uma política que, a meu ver, é excessivamente protecionista e que mantém níveis tarifários muito elevados que muitas vezes prejudicam a competitividade dos produtos finais produzidos por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai no comércio mundial. Mas, voltando a essa minha experiência, eu estava no Chile e fui transferido de volta para o Brasil. E para modificar um pouco a viagem, eu com a minha senhora decidimos vir de automóvel. Saímos de Santiago e atravessamos a cordilheira, passamos pelo túnel que opera hoje lá em cima, a 4.000 metros de altura, desci pelo lado argentino, Buenos Aires, depois segui por Paraná, Santa Fé, entrei em Uruguaiana e fiz esse percurso até Brasília. Uma experiência extraordinária. Então, eu, por perceber na época, ainda que em condições macroeconômicas e regionais completamente diferentes de hoje, a importância de um tipo de ligação dessa natureza. A certo ponto, eu tive uma experiência pioneira e muito prazerosa. O mundo mudou muito de
69 para cá. A globalização leva a que essas iniciativas de integração não sejam apenas justificáveis, mas se tornam indispensáveis para que tanto a vertente atlântica da América do Sul quanto a vertente pacífica da América do Sul tenham condições de participar de maneira crescente no comércio mundial. E, certamente, é muito importante começar pelo Chile, porque pela própria proximidade geográfica. Não, embora a passagem dos Andes seja um problema tecnicamente complicado. Na verdade, a geografia da América do Sul, eu sempre gosto de começar por geografia, ajuda a entender a realidade. Ela é muito ingrata em termos de integração. Eu não creio que exista em nenhum continente, nem na Ásia, nem na Europa, uma situação tão difícil do ponto de vista físico, que é fazer a integração logística, ou por rodovias, ou por ferrovias, ou por sistemas aquaviários, entre a vertente pacífica e a vertente atlântica. Do lado do Pacífico, temos, obviamente, o maior obstáculo, que é a Cordilheira dos Andes, que vai desde o Chile até a Colômbia, lá em cima, quase na Venezuela. E do lado do vertente atlântica, nós temos a bacia amazônica e a floresta amazônica. Eu não conheço nenhuma situação geográfica tão difícil de ser ultrapassada como essa. Razão pela qual ainda hoje as ligações entre as duas regiões ainda são relativamente escassas. Não nos esqueçamos que, mesmo na antiguidade, Aníbal já atravessou os Alpes de elefante há mais de 2000 anos. E isso não é possível ainda se fazer hoje, não de elefante, é claro, mas é muito difícil você ter um sistema eficiente de transposição desses dois obstáculos, tanto a floresta amazônica quanto os Andes, sobretudo um depois do outro. Né? Nós sabemos como é difícil. Temos algumas experiências já com a rodovia ali no Acre, que vai até o Peru, mas ela é ainda relativamente pouco eficaz. Também vou pedir para fazer um comentário de caráter pessoal, mas acho que é importante para o quadro. Eu tenho uma filha que agora está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no Fão Plata, e ela saiu de Brasília, foi transferida para lá, e a bagagem dela saiu de Brasília, e se olhar no mapa, Brasília e Santa Cruz de la Sierra, ou Campo Grande e Santa Cruz de la Sierra, são pertinentes. A bagagem dela saiu de caminhão de Brasília, foi para o Rio. Do Rio, entrou num navio, o navio desceu, atravessou o Estreito de Magalhães, subiu até Arica, de Arica vai desembarcar, acho que já está desembarcando, e vai por terra até Santa Cruz de la Sierra. Quer dizer, é de uma inconsistência operacional. Mas é o único caminho, a despeito de já ter uma ligação rodoviária, mas ela não é suficiente. Então, realmente, vê-se como é urgente, como é importante tratar dessas interligações bioceânicas de maneira mais concreta e mais prioritária. Esse é o primeiro comentário que eu faço. A pergunta, então, é saber qual é a melhor maneira de levar adiante esses projetos. Aqui também vou recordar que em setembro de 2000, o presidente de então, Fernando Henrique Cardoso, realizou em Brasília o primeiro encontro de presidentes da América do Sul. Nunca tinha havido um encontro em que os presidentes do subcontinente tivessem encontrado sequer uma vez na vida. E isso foi em Brasília, em setembro de 2000, do qual resultou um projeto de definição, de proposta de definição de projetos de impacto regional, de interligação entre os diversos países da América do Sul, tanto dentro da vertente atlântica como da vertente pacífica e da ligação entre os dois lados. Isso acumulou-se numa instituição que chamava IRSA, e que foi patrocinada tecnicamente pelo BID, com envolvimento de outros bancos, inclusive a CAF, que também está
presente nesse pacote atual. Já houve um levantamento grande de projetos de integração e é importante compatibilizá-los. É preciso, a minha sugestão é que este comitê procure verificar se está havendo uma convergência de esforços entre os esforços que estão sendo feitos por este comitê de integração e o projeto da IRSA, que teve uma vida, ou tem tido uma vida bem atribulada, porque o financiamento do Banco Interamericano se refere ao financiamento dos estudos, mas não ao financiamento das obras. Né? A própria IRSA, aqui, infelizmente, no Brasil, temos um mau hábito de governos abandonarem projetos importantes para inventar projetos novos e esquecem os antigos. A IRSA ficou mais ou menos assim, esquecida por várias décadas, finalmente foi parar na Unasul, e eu não sei se está funcionando com a eficácia que era devida. Mas eu sei que há um acúmulo muito grande de documentação e de projetos. Não sei nem se este projeto está incluído no projeto da IRSA, mas imagino que esteja. É importante convergir os esforços para poder definir a priorização. Por que isso? Porque há projetos concorrentes. Então é preciso tomar conta que não adianta falar só de um projeto, é preciso ver se os projetos concorrentes ajudam ou atrapalham a execução de um mesmo projeto. Recentemente, a imprensa noticiou, questão de meses atrás, não saberia dizer exatamente quando, uma proposta feita pelo governo da China, que abriu uma ferrovia pela floresta amazônica que vai ligar o lado Atlântico ao lado Pacífico. Eu, pessoalmente, acho meio delirante essa ideia. Mas, enfim, ela já existe e foi formalmente apresentada por um governo, que hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, é um importante parceiro comercial também da Argentina. Então, essas coisas têm que ser compatibilizadas. Não adianta ignorar que existem projetos competitivos para poder saber qual o que tem precedência, porque, evidentemente, não haverá recursos suficientes se você tem projetos concorrentes para cobrir o financiamento de cada projeto específico. Então, essa é a minha sugestão, que se faça um exame de compatibilidade do que já foi acumulado de estudos técnicos, e o BID é a entidade que mais está familiarizada com esse tema. De qualquer maneira, no mundo globalizado de hoje, o comércio entre a América do Sul e a Ásia deve ter uma expansão extraordinária. E é preciso que as infraestruturas logísticas estejam preparadas para enfrentar essa nova realidade. E por que, na minha opinião, vai explodir a demanda por transporte entre os países da América do Sul e os países asiáticos, não só a China, o Sudeste da Ásia também, por uma razão muito simples. No mundo asiático, particularmente no mundo chinês, há uma grande escassez, primeiro, de energia, segundo, de alimentos. Essa é uma enorme potencialidade que a América do Sul tem e que nos dá uma capacidade competitiva enorme em relação a outros polos de desenvolvimento. Estamos todos muito surpresos, e agradavelmente surpresos, diria, com o espetacular progresso da China, que dos países mais pobres do mundo, com miséria de massa, se transforma numa grande potência comercial e econômica. Não vou entrar aqui no aspecto político no momento, mas certamente que não é um modelo que, a meu juízo, deveríamos seguir. Certamente não. Acho que as ditaduras, qualquer que seja o apelido que elas tenham, não são soluções adequadas, mas, de qualquer maneira, o efeito imediato é de que a China se transformou num grande comprador de produtos brasileiros. Mas, se vamos analisar a natureza desse comércio, nós vamos ver se constrói de matérias-primas, sobretudo minério de ferro, e de alimentos. Aliás, as cifras foram mencionadas do comércio do Rio Grande do Sul, também mostra
que se vende em alimentos. E esse consumo de alimentos, ele vai explodir. O atual programa econômico chinês estabelece uma meta para os próximos 5 anos de uma urbanização adicional de 200 milhões de chineses. Ou seja, um Brasil inteiro vai sair da zona rural chilena e vai para a zona urbana chilena. E o urbano não produz comida, o urbano consome. Mesmo porque, apesar da dimensão territorial enorme, a China não tem fertilidade nas terras e nem água suficiente para alimentar toda essa população que está se urbanizando de maneira espetacular, né, velozmente. Então, os países da América do Sul, e sobretudo aqui, a geografia também nos ensina, os países da vertente atlântica e do Cone Sul, em modo particular, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu vi que várias vezes foram mencionados Brasil, Argentina e Uruguai, não foi mencionado o Paraguai. Creio que seja por uma desatenção, mas, na verdade, é indispensável pensar, porque o Paraguai está se transformando também num grande produtor de alimentos. Aliás, temos 300 mil brasileiros produzindo alimentos no Paraguai, né, os chamados brasiguaios. E há um crescimento também importante na área industrial, sobretudo de industriais brasileiros que estão aproveitando os regimes de maquila paraguaios que facilitam e tornam mais eficazes os investimentos para montar insumos para as cadeias produtivas brasileiras, não? Então, o Mercosul tem uma enorme potencialidade, o Cone Sul. E eu diria que daqui a pouco vamos ter também a Bolívia. Creio que o sonho bolivarianismo já está se desfazendo, eu diria graças a Deus, embora com grande prejuízo para a Venezuela. Todos nós estamos preocupados, vai ser um problema político que escapa ao tema da discussão aqui. De qualquer maneira, a Bolívia está voltando a exercer políticas ortodoxas, sobretudo no campo econômico e financeiro, recebe elogios do Fundo Monetário. E a Bolívia é rica em petróleo e gás. O Brasil é rico em petróleo. A Argentina está montada numa montanha, apesar do nome Vaca Muerta, não está nada de morta, a vaca está muito viva, e é um grande depósito de gás e de petróleo. Então, a potencialidade da produção de energia, não renováveis, mas renováveis, sol, vento, biomassa, né, faz com que as estruturas produtivas para responder a uma demanda crescente de transporte de mercadorias no Cone Sul é incomparável no resto do mundo. E isso vai permitir que você venda alimentos para o resto do mundo. É uma questão de segurança alimentar. Se houver uma crise na China, pode deixar de comprar petróleo, pode deixar de comprar minério de ferro, pode reduzir o consumo de outras matérias-primas, mas ninguém pode deixar de comer. Né? Então, nós temos aqui uma potencialidade gigantesca e temos que aproveitar essa potencialidade criando estruturas eficazes de mercadoria, de trânsito de mercadorias. Então, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geopolítico, eu digo que esses investimentos que promovam com eficiência uma interligação entre o lado Atlântico e o lado Pacífico da América do Sul se tornam cada vez mais indispensáveis. Quais são os problemas? Né? Já falamos primeiro na seleção prioritária de projetos, para que não haja uma concorrência de financiamentos de projetos com objetivos semelhantes. Quais são os critérios? Em primeiro lugar, é preciso definir recursos. O recurso tem sempre duas origens, ou público ou privado. Não tem saída. Os recursos privados são em abundância no mundo, mas há uma série de condicionamentos para que os recursos privados sejam mobilizados. Vou falar deles daqui a pouco. E vamos para o público, financiamentos públicos. Aqui, infelizmente, o quadro para o próximo decênio, eu diria, não é nada
positivo, mesmo que as políticas do futuro governo do Brasil, do governo argentino, que está no meio termo, e do governo chileno, que está começando, ainda que tome medidas corretas, a capacidade que esses países têm de gerar recursos públicos em abundância, capazes de financiar projetos dessa natureza, 14 quilômetros de túnel, é muito limitada. Reconheçamos que é. Contar com recursos públicos de monta, eu acho que é uma ilusão. Pode haver o governo que pode ser de que partido for, de esquerda, de centro, de direita, não vai fazer milagre. O dinheiro não aparece pendurado na árvore. É preciso passar pelas chamadas reformas estruturais, né, que nós sabemos como complicadas são politicamente. Reforma da Previdência, reforma da tributária e a própria reforma política. E esse fenômeno é comum no Brasil. Na Argentina, estamos vendo também a dificuldade que está tendo o governo Macri de superar os problemas criados pelo populismo excessivo, pelo congelamento de preços de energia na Argentina, o reajuste das tarifas públicas na Argentina levou ao aumento da inflação, descontentamento popular. E o Chile tem problemas semelhantes também, de grande estresse fiscal. Então, os 3 países mais interessados nesse projeto estão com seus recursos públicos não disponíveis para o financiamento desse projeto. Esse é um ponto que não adianta fingir que não existe. Tem que existir, tem que ser equacionado. Então, vamos para o setor privado. No que se refere ao setor privado, é preciso atrair capitais do resto do mundo. Em abundância, eles existem. Ainda admitindo que a política norte-americana de taxa de juros cria um estímulo adicional a investimentos em letras do Tesouro americano, nada pode ser comparado à rentabilidade de um projeto dessa natureza, se foi bem equacionado. O que está ocorrendo é que, no curto prazo, com o aumento da taxa de juros do dólar no Tesouro, por intermédio do Tesouro Federal Reserve americano, o que está havendo é uma fuga dos capitais especulativos, né? São aqueles capitais que ficam circulando pelo mundo, investindo a curto prazo, e podem sair do Brasil, saem da Argentina, podem sair do Chile, dependendo das conjunturas. E isso se reflete também na taxa de câmbio. O Brasil hoje está sofrendo uma taxa de câmbio mais pesada, está em mais de 3,80. Então, esse problema, não adianta querer contar com recursos especulativos, mas há dinheiro em abundância para investimentos de longo prazo. Para tanto, é preciso preencher alguns requisitos. O primeiro dele é que o projeto seja tecnicamente rentável e bom, ainda que de retorno lento. Todo mundo sabe que um investimento dessa natureza não dará um retorno antes de 20, 25 anos. Mas isso não é problema. Nós temos investimentos, inclusive lá na Europa. O próprio túnel que acabamos de fazer lá na Europa mostra que, o túnel por debaixo do Canal da Mancha, mostra que existe recurso suficiente no mundo para financiar projetos de longa maturação. Então, o problema é a segurança jurídica. Como se dá a segurança jurídica? Se dá a segurança jurídica através de normas que garantam que, ao longo do tempo, a rentabilidade, a disponibilidade de recursos estejam disponíveis. A segurança jurídica implica também, e esse é o aspecto talvez mais importante para um projeto dessa natureza, a mudança de marcos regulatórios. E aqui, lamentavelmente, com todo o avanço que já fizemos no Mercosul, e acredito que também no Chile, com a comunidade andina, as disparidades regulatórias são muito grandes. Vou dar um exemplo que não é de túnel, de rodovia, mas é de hidrovia, da hidrovia Paraná-Paraguai. Interessa muito aos produtores de Mato Grosso, né? Em todo caso, quando uma chata sai lá de Corumbá e vai chegar até Montevidéu ou Buenos Aires, passa por 4 administrações federais diferentes, né? Com legislações diferentes, com fiscalização burocrática diferente, porque sai do Brasil, passa pelo Paraguai, depois pelo Uruguai, pela Argentina.
Enfim, não faz sentido. Não é? A ineficiência burocrática para transportar minério de ferro ou mesmo outros produtos lá do Mato Grosso para o lado Atlântico. Se colocarmos isso do lado Pacífico, então os marcos regulatórios serão muito difíceis. Infelizmente, ainda hoje, eu não sei, os colegas chilenos que estão aí podem confirmar, mas ainda hoje, através daquele túnel que funciona lá em cima, uma passagem de um caminhão parece que leva algumas horas de exame burocrático da papelada. E tudo isso é inviabilizador de um projeto dessa natureza. Então, a definição de marcos regulatórios convergentes ou semelhantes é indispensável. E são detalhes, são questões técnicas complicadas. Não dá para resumir numa palestra a quantidade de dificuldades, problemas como, por exemplo, o peso de eixo por caminhão, né? Entre Brasil e Argentina, que somos sócios do Mercosul, a partir de um caminhão brasileiro entra na Argentina, ele já não está cumprindo as normas argentinas de trânsito de rodovias, porque o peso do eixo não é aquele que está correspondendo à regulamentação argentina e vice-versa. Então, esses aspectos regulatórios são fundamentais. Isso só se consegue através de negociações internacionais. Há uma boa notícia, porque, aparentemente, eu acho que mais aparentemente, concretamente, os países integrantes do Mercosul, as diplomacias brasileira, argentina, Paraguai e Uruguai estão abrindo entendimentos para fazer uma negociação comercial com a Aliança do Pacífico, que inclui o Chile, Colômbia, Peru e México. Esse é um campo interessante, porque uma negociação comercial hoje não é reduzir tarifas só, isso aí é até parte menor do problema. É justamente fazer convergências de políticas tarifárias e de marcos regulatórios. Então, isso talvez seja um campo. Esse grupo que cuida desse projeto devia ser estimular o rápido abertura de um acordo de comércio amplo entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, para que se faça um exame de todos aqueles impedimentos regulatórios que atrasam ou até possam impedir a eficácia de um projeto como esse do túnel interligando o lado do Mercosul a Coquimbo. Senão não vai funcionar, e será um desperdício você ter um projeto dessa natureza e um caminhão ter que parar várias horas em vários lugares, não vai ser eficaz. Então, eu acho que esse problema do financiamento implica um reexame de todos os marcos regulatórios que afetam o trânsito de mercadorias, de serviços e de pessoas. É uma excelente oportunidade, o mundo está se globalizando e o mercado existe. Esse é o ponto mais importante. O mercado existe, tanto para as exportações sul-americanas para a Ásia, como as importações que virão da Ásia para a América do Sul, baseados inicialmente no trânsito e na exportação da agropecuária. E veja, a agropecuária, hoje, ela é responsável pela maior parte das exportações do Brasil para a Ásia, e para a China em particular, através de produtos brutos. É o farelo de soja, é o milho. Se em vez de você vender farelo e milho, você vender frango, você multiplica por 5 a potencialidade da sua exportação. Então, esse é outro aspecto, não é só vender matéria-prima agrícola, é agregar valor. E o Brasil, o Paraguai, sobretudo a Argentina e o Brasil, tem enorme capacidade de produtos industriais. A agroindústria é o futuro das exportações agropecuárias para o Brasil, e para a Ásia, desculpa. Então, eu acho que esses são os aspectos mais importantes que, a meu juízo, viabilizarão o desenvolvimento e o financiamento desses projetos. Sem dúvida alguma, é preciso que isso seja acompanhado pela melhoria da infraestrutura brasileira. Eu ouvi aqui falar da duplicação de rodovias. Isso não se discute. Mas é preciso prestar atenção que, mesmo nesse campo,
se não houver uma mudança de políticas que façam uma redução da pressão fiscal, nem o governo federal, nem o governo estadual vai ter capacidade de fazer investimentos nas rodovias necessárias para melhorar a nossa capacidade logística. Então, esse é um problema mais de política interna, mas é um problema também que pode ser equacionado através de entendimentos bilaterais entre Brasil e Argentina, para ter marcos regulatórios, e Uruguai, para ter marcos regulatórios que facilitem o uso das estruturas como já existem hoje, né? A fronteira com a Uruguaiana tem que ser mais expedita, né? A fronteira com o Paraguai exige uma outra ponte. Então, há várias coisas que podem ser feitas de imediato. Acredito que esses sejam os principais aspectos que eu gostaria de trazer à consideração dessa Assembleia, porque eu acredito que o mundo está se mudando e a América do Sul pode vir a se transformar num grande polo de atração de investimentos capaz de competir com o polo asiático e com o norte. Hoje o mundo está se desenvolvendo no norte através de polos ocidentais e polos orientais, não? E aqui a América do Sul é prestadora da venda de matérias-primas essenciais. Isso não é suficiente. Nós temos que ser um polo de atração de investimento, não só para abastecer o nosso mercado interno, que já é gigantesco, né? Se puser Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, já estamos falando em 300 milhões de habitantes, sem mencionar outros países que podem ser. A Colômbia hoje se está transformando numa grande potência industrial, o PIB colombiano já equivale ao PIB argentino. Então, isso aqui pode se transformar num grande polo e nós presenciarmos, ao longo das próximas décadas, um crescimento da América do Sul, não como mero exportador de commodities, mas como um polo de atração de investimentos na área da agroindústria e na área industrial propriamente dita, com a abundância de recursos que temos em energia e de uma infraestrutura que pode ser, finalmente, aquela que supere a má sorte que a geografia nos deu de ter obstáculos tão grandes entre o lado Pacífico e o lado Atlântico. Muito obrigado.